Fala, meu bom, tranquilo? França registra novo dia de protestos contra a reforma da Previdência. Manifestantes se reuniram na Praça Itália, ao sul de Paris, e gritaram palavras de ordem contra o governo de Macron. Polícia foi acionada depois que os contêineres foram queimados. Vamos dar uma olhada nessa notícia, lembrando que se você não for inscrito do canal, considere se inscrever no canal. Meu nome é Homero. Caso você já for inscrito do canal, considere deixar um like no vídeo, tá? Vambora. Os protestos contra o governo da França se multiplicaram neste sábado. A situação piorou desde quinta-feira, quando o governo de Emmanuel Macron aprovou via decreto a reforma da Previdência, mudando a idade de aposentadoria de 62 para 64. Então, basicamente, assim, ó, qual é que é a causa de todo o problema? A causa de todo o problema é a reforma da Previdência. Tá? O francês, ele não é um povo que gosta muito de trabalhar. O europeu em si não é um povo que trabalha muito, tá? Essa é a grande verdade, né? O brasileiro, cara, o brasileiro trabalha 60 horas, cara, como se fosse nada. O brasileiro trabalha assim, ó, 60 horas, não, pode dar pra mim um emprego, não, pode deixar, eu quero. O cara trabalha 40 horas de manhã, de tarde, de noite, o cara ainda faz aplicativo, tá? Esse é o brasileiro, 60 horas semanal ali, o cara trabalhando, né? Trabalha fim de semana, pô, trabalha, cara, tem uns caras que trabalham 80 horas, cara, semanais ali. De segunda a segunda, sem intervalo, assim, né? Daí o cara enlouquece, depois entra em burnout. Mas o cara vai, né? O brasileiro, ele é um dos povos que mais trabalha no mundo. Tem outros também que trabalham bastante. O chinês trabalha muito. O imigrante americano que tá lá nos Estados Unidos trabalha muito, né? O cara que tá morando nos Estados Unidos, que mora nos Escravos Unidos, né? Que nem um amigo meu que já trabalhou lá nos Estados Unidos, né? O cara que tá lá, o trabalhador americano trabalha muito. O japonês trabalha muito. Mas o povo europeu, no geral, não trabalha tanto, assim, eles não gostam muito de trabalhar, né? Eu preciso te lembrar, por exemplo, que antes de começar o conflito na Ucrânia e antes de começar a crise de saúde pública, os europeus eles estavam discutindo reduzir a jornada de trabalho de 40 para 36 horas. Quer dizer, 40 horas tá demais, eu quero tomar um café em Paris, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar e tal. E daí eles não estavam querendo trabalhar muito, tá? É um povo já que tu vê assim que os caras. Isso eu tô falando, isso é sério, tá? Se tu for pesquisar, você pode pesquisar, você vai ver que os caras estavam querendo reduzir jornada de trabalho. 36 horas, 32 horas. Os caras estão cada vez tentando reduzir mais, né? Pra cada vez trabalhar menos, né? E é interessante porque as pessoas acham porque o brasileiro é vagabundo. Não, o brasileiro é um dos povos que mais trabalha, tá? O brasileiro tem uma série de problemas, talvez uma moral um pouco duvidosa, alguns problemas morais, mas em questão de trabalho, o brasileiro sempre foi um povo que trabalhou muito, tá? Sempre. Tá? Mas daí o que acontece, né? Os franceses, né? Eles estão tão indignados, né? Que a reforma da Previdência quer aumentar a idade de 62 para 64 anos, tá? Aqui, assim, ó, a discussão sobre essa reforma da Previdência é precisa ou não, essa é uma discussão que daria um vídeo inteiro para falar sobre isso. Na verdade, me parece, eu não tenho certeza disso, tá? Então eu só vou, tipo, te dar a minha opinião, mas eu não sei bem se é bem isso, tá? Mas o argumento, o lado dos caras que dizem que precisa da reforma da Previdência, pra mim, me parece um negócio mais racional, tá? Porque o argumento deles me parece ser o argumento correto, né? Qual é que é o argumento deles? O argumento deles é que, olha, a população está vivendo cada vez mais e você tem cada vez menos pessoas trabalhando, porque tá cada vez mais pessoas aposentadas sem trabalhar e porque a taxa de natalidade está menor e ao mesmo tempo as pessoas estão vivendo mais. Então, a ideia de você ter uma reforma da Previdência me parece, eu não tenho certeza, tá? Mas me parece que é algo que é o correto, tá? Que é um ajuste para não quebrar o esquema de pirâmide que é a Previdência. A Previdência é um esquema de pirâmide, tá? Agora, o francês acha isso um absurdo, né? Então, o francês trabalha de 62, ele vai para trabalhar 64, ele vai ter que trabalhar 2 anos a mais, né? Só que também, cara, tipo, 60 anos, cara, o cara que chega em 60 anos hoje, ele tá novo, cara. Pô, o cara que tem 62, o cara é europeu, cara, o cara vai viver até uns 90 e poucos, o cara vai ficar 30 e pouco. Os boomer
Vão ficar 30 e poucos anos sem trabalhar, cara, nas costas dos mais novos. Isso também não parece certo isso aí, cara. Né? Claro que você não deve deixar o velho desamparado, não tô dizendo isso, mas o problema é que, pô, tem que botar os boomers tem que trabalhar um pouco a mais, cara. Não é possível, sei lá, cara. Será que eu tô errado? Será que não precisa de reforma da Previdência? Porque tem um argumento também que não, né? Que na verdade a Previdência não tem déficit, isso é uma enganação e tal. Tem uns argumentos mais à esquerda que diz que não precisa, que a Previdência está ok e tem muito dinheiro, né? Não sei, né? Mas de qualquer modo, vamos seguir aqui, ó. Segundo os franceses, os protestos se assemelham à revolta dos coletes amarelos de 2018. As manifestações aconteceram em várias cidades de médio ou pequeno porte espalhadas por todo o território francês. No entanto, a maior mobilização aconteceu na capital, Paris. Depois de 2 noites de protestos na Praça da Concórdia. Praça da Concórdia, se eu não me engano, é a praça onde eles guilhotinavam pessoas, né? Mas não tenho certeza, tu teria que dar uma procurada aí, meu bom, para confirmar essa informação. Que levaram a centenas de prisões, os manifestantes se manifestaram na Praça Itália, ao sul da capital. Manifestantes sindicais e partidos de esquerda se misturaram a manifestantes que não pertenciam a qualquer organização, assim como no movimento Coletes Amarelos 2018, que terminou em revolta nacional devido ao descontentamento social dos habitantes de áreas rurais e periferias da cidade. Após 2 horas de protestos, marcados por gritos contra o autoritarismo de Macron, foram queimados containers e erguidas barricadas, provocando a ação da polícia, que por sua vez usou gás lacrimogêneo. Até o momento, as autoridades não divulgaram um balanço de feridos ou detidos nesse sábado. Na segunda-feira, dia 20, o parlamento deverá votar 2 moções de censura para derrubar o governo nomeado de Macron. Entretanto, as iniciativas não devem funcionar caso a formação conservadora, Los Republicanos, mantenha a disciplina de voto que não conseguiu na quinta. Não entendi isso. Quando o governo usou o artigo 49.3 da Constituição para aprovar a reforma por decreto sem ter maioria na Assembleia. Basicamente, assim, o Macron não ia conseguir aprovar a reforma no voto, e ele usou um artigo legal dentro da Constituição, mandou tipo um artigo 142, assim. Mandou um artigo 142, que na verdade é o artigo 49.3, e falou assim, olha, eu vou aprovar essa reforma aí, cara, e vocês que se lasquem, vocês que se danem, eu não me importo com o povo, vocês que se arrebentem, né? Agora, por que, cara? O Macron, tá? Eu não posso falar muito do Macron, tá? Não posso falar muito do Macron, porque o Macron, ele é um líder do regime liberal, tá? As democracias liberais que a gente tá vendo hoje, todas elas estão mudando para um sistema onde o líder não importa, tá? Onde vai ter um líder que ele é tipo uma marionete e quem manda de verdade são as pessoas por trás do líder, né? Então você vai ter isso na França com Macron, você vai ter isso no Canadá com o Trudeau, você vai ter isso nos Estados Unidos com o Biden, que é uma marionete, tá? Você vai ter isso no Brasil com o Nine, tá? E com o vice dele, que também é uma marionete, tá? Então todos os presidentes, né, por assim dizer, os líderes, né, o Rishi Sunak lá do Reino Unido, então todos esses líderes, eles são marionetes do negócio, tá? Eles não têm poder, eles estão ali só para dizer que tem alguém ali, mas quem toma as decisões nunca é esses líderes, tá? As decisões são tomadas por quem? Por pessoas que eu não posso te dizer aqui quem é, mas tinha um brasileiro. Qual é que era? Era um. Acho que era o Jango. Eu sempre troco. Eu acho que era o Jango, tá? Não tenho certeza, né? Mas o Jango falava do. Não sei se é o Jango, tu tem que confirmar isso aí. Depois eu ponho na edição se foi ele ou não. Tá passando um carro do Corpo de Bombeiros, só um momento. Tá, já passou, acho que talvez tu não esteja ouvindo mais, ainda tô ouvindo um pouco. Né? Espero que não pare aqui, porque só que me faltar pegar fogo, o cara tem que sair correndo, parar o vídeo no meio do caminho, já não consegue upar, já estraga o meu horário no YouTube aqui, que eu tenho um esquema de postar pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Então, não, pelo amor de Deus, não vai botar fogo aqui no prédio, que agora estou ocupado. Não vem botar fogo no prédio que eu tô ocupado agora. Depois a gente vê isso. O que eu tava falando? Ah, eu tava falando do Macron, né? E um presidente brasileiro que chamava esse pessoal de forças ocultas, né? As terríveis forças ocultas e tal.
eu vou chamar de forças ocultas, tá? Então o Macron, ele é como se fosse uma marionete, tá? Por trás dele existem as forças ocultas, que eu não posso dizer quem é, porque são as pessoas que realmente mandam nas democracias liberais, então sério, isso, você não pode falar quem é, tá? Se você quiser saber quem é, cara, dá uma pesquisada na Wikipédia do Macron, vê para quem que o Macron trabalhava, busque entender como é que o Macron enriqueceu do nada. Tem uma série de... Tu teria que procurar um pouco a biografia do Macron para entender, mas são as forças ocultas, tá? Que são os donos do poder liberal, tá? Quem manda de fato no sistema, tá? Que é um pessoal que não dá para falar, tá? Mas essas forças ocultas, por assim dizer, elas decidiram que elas vão passar uma reforma da Previdência na França. Tá? E elas ligaram pro Macron e falaram, ó, bicho, é o seguinte, tu vai passar essa reforma aqui. Deu o Macron, mas eu não posso passar uma reforma. Não, você vai passar essa reforma, meu querido. Não tem não passar a reforma. Dele, oui, vou passar a reformer. E daí desligou e vai passar a reforma, tá? O Macron não se importa em reeleger, porque ele tá no segundo mandato. Então, assim, pra ele tanto faz, tá? Vai passar a reforma. As pessoas estão desgraçadas da cabeça na rua protestando e tal. Tem uma reportagem bem mais completa no G1 aqui, ó. Tá? Com várias, bem grande, tá? Não vou ler essa aqui porque senão vai ficar muito grande pra você. Senão vai ficar chato, né, cara? É muita coisa, tem que parar, assistir, é muita coisa, tá? Mas tem várias. É uma reportagem meio grandinha, tá? Mas basicamente, cara, o Macron não está preocupado com a opinião do povo da França. Tá? Assim como as forças ocultas que estão por trás dele também não estão preocupadas com o povo da França. E as democracias ocidentais, todas elas estão caminhando por um rumo onde literalmente a opinião do povo não importa. Tá? Então o que está acontecendo aqui? O povo francês está protestando contra a reforma de Previdência que foi mandada por decreto de 62 para 64 anos. Tá? E o Macron, tipo... vai seguir com a reforma, tá? Ele não tá preocupado porque ele não vai se reeleger, ele sabe que ele não vai se reeleger, e meio que a opinião do povo não importa. Isso vai ser implementado independentemente do que o povo francês pense, né? E isso vale para todas as democracias do Ocidente, né? Então, o brasileiro... Isso aí, tu lembra do negócio lá do referendo de armas, né? O brasileiro, se perguntar pro brasileiro assim, você quer poder ter arma, sim ou não? E fizeram uma grande propaganda pro não, né? E o brasileiro falou, sim, eu gostaria de ter arma. Foi lá no referendo e votou pra possibilidade de poder ter arma. Daí o governo, assim, olhou assim, ó, o referendo, assim, e falou assim, tá, vocês estão dizendo aqui que vocês querem ter a possibilidade de ter arma. Tá, tudo bem, mas vocês não vão ter arma. Então a gente tá passando aqui o Estatuto de Desarmamento e vocês não vão ter arma. Beleza? Beleza. Daí as pessoas reclamam, o governo, tá, beleza. Vocês não vão ter arma igual e deu, tá? As democracias ocidentais estão tudo nessa vibe, né? Então os caras tá lá no Canadá protestando, os caminhoneiros e tal, o governo passou por cima dos caras, dane-se, né? Os Estados Unidos também, um monte de coisa está sendo aprovada contra a vontade do povo americano, coisa que fere a segunda emenda e tal, porque as democracias desse mundo pós-moderno, depois do fim da história, elas são democracias que elas estão caindo por um autoritarismo, né? Que é um negócio que o Dugin, eu não gosto muito do Dugin, tá? Mas ele usa esse termo, né? Que ele fala de totalitarismo liberal, totalitarismo democrático, algo assim, tá? Que é a ideia de que o liberalismo, ele possui, quando olhado para si mesmo, tu consegue ver que existe um totalitarismo também, tá? Então não é só o comunismo e não é só o fascismo que é totalitário, em certa maneira o mundo liberal também é totalitário. Então assim, se eu fosse te dar uma previsão do que vai acontecer, é o seguinte, vamos fazer uma aposta. Eu acredito que a reforma da Previdência vai sair, as pessoas vão protestar, vão quebrar tudo, e isso provavelmente não vai mudar nada e a reforma vai sair igual, né? Por quê? Porque a opinião do povo não importa para essas forças ocultas. A opinião do povo só importa quando está de acordo com o que elas querem. Quando essas forças ocultas não querem uma coisa que o povo quer, elas entendeu? Não precisa. Tá? Não precisa estar de acordo com o povo. Tá? As elites, que seriam essas forças ocultas, que mandam no mundo liberal, elas vão decidir o que elas quiserem
independentemente da vontade do povo. Então, se o povo sair protestar porque não quer a reforma da Previdência, não interessa, eles vão passar igual, tá? E a gente vê isso também acontecendo no Brasil, né? Com a figura da Suprema Corte, né? Que age contra o... Que existe um descolamento daquilo que é a Suprema... Do interesse do povo com o interesse da Suprema Corte e tal. Mas isso não dá pra também falar muito, porque como a gente vive em um país muito democrático, eu não posso falar sobre isso, né? Porque senão eu vou estar sendo... Vão dizer que eu sou antidemocrático e vai dar problema aqui no canal, tá? Então, basicamente é isso que tá acontecendo. O Macron falou, vou passar uma reforma. Os caras, não vou passar, vou sair protestar. Tá bom, pode protestar, não vai acontecer nada. Vai passar igual a reforma, tá? Ele tá no último ano. Eu ficaria surpreso se não passasse, tá? Que eu não acho que vai acontecer um recuo, cara. Eu acho que isso aqui vai passar. Eles vão passar a reforma ali, o francês vai trabalhar 2 anos a mais, né? Quanto que é aqui no Brasil, se eu não me engano, é 65, eu acho. 65 para mulher e 67, eu acho, para o homem. Eu não me lembro o quanto que é. Mas basicamente é isso, meu querido. Entenda que a sua opinião não importa, tá bom? Um abraço para você. Se tu chegou até aqui, cara, considere se inscrever no canal. Caso você já seja inscrito, me deixa um like. Tamo junto, um abraço e falou!